Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 3. Nós vamos seguir com a nossa série de conselhos, acerca dos quais nós temos pensado ao longo das últimas vezes que eu tenho tido a oportunidade de estar ocupando esse púlpito aqui na igreja do Presidente Médici. E pelo menos para mim, irmãos, tem sido um tempo precioso. Hoje nós vamos pensar acerca da responsabilidade que temos de nos amarmos uns aos outros. E para tanto eu gostaria de ler com vocês na primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do verso 11. 1 João, capítulo 3, verso 11. Aqueles que nos acompanham pela internet da mesma forma, sejam muito bem-vindos, que Deus lhes abençoe e que o Senhor possa também falar ao coração de vocês. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, possa propor a sua palavra preciosa ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Que tempo agradável, Senhor, nos concedestes há pouco, ó Pai, no momento em que nós louvávamos o teu glorioso nome. Quão rica é a oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos envolvermos com a tua obra, Senhor, de podermos louvar a Ti com toda a força do nosso coração. Ah, Deus, nós não temos palavras para agradecer por todo o Teu amor para conosco. E como uma forma, ó Deus, de agradecermos a Ti e valorizarmos o Teu amor, nós gostaríamos de dispensar uma parte desse amor para os nossos irmãos, levando em consideração a Tua palavra que fala conosco, Pai. A Tua palavra que nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos quanto a essa responsabilidade que é tão sublime, ó Pai. E permita, ó Deus, que nós possamos viver plenamente aquilo que o Senhor espera de nós nessa área. Portanto, tem misericórdia de nós e nos ajuda quanto a isso, ó Pai. Ajuda-nos com base em Tua preciosa palavra. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, essa é a segunda vez que o apóstolo João nos aconselha a permanecermos naquilo que nós havíamos recebido. Em primeiro lugar, no capítulo 2, verso 24,
João havia nos aconselhado a permanecermos na doutrina que nós havíamos recebido desde o princípio. No capítulo 2, verso 24, João nos diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Portanto, para permanecermos naquilo que nós recebemos, um primeiro conselho que João nos dá em sua carta é para que nós venhamos a nos afeiçoarmos cada vez mais à doutrina. O objetivo de João com isso é impedir que nós fôssemos tragados pelos anticristos, pelos falsos mestres, que nesta última hora em que nós estamos vivendo, já se espalham por todo o mundo, tendo como objetivo enganar o povo de Deus. Para permanecermos na presença do Senhor, João nos diz que nós devemos privilegiar a boa doutrina que nós temos recebido desde o princípio. Mas ele também nos oferece um segundo conselho, no momento em que ele faz menção a permanecermos na mensagem que temos recebido desde o princípio. E ele faz isso no verso 11 do texto que nós acabamos de ler, palavras de João: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual seria a mensagem? Ele agora nos oferece o teor da mensagem. Ele diz que nos amemos uns aos outros. Portanto, em um primeiro momento, João nos diz que nós precisamos privilegiar a boa doutrina. Fazendo isso, nós não seremos levados por todo o vento de doutrina, prevaleceremos contra os falsos mestres que querem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas em um segundo momento, João diz que nós também devemos permanecer na mensagem que nós temos ouvido. Por quê? Porque fazendo isso, irmãos, nós teremos condições de nos amarmos uns aos outros. Na mente de João, conhecido por ser o apóstolo do amor, amar, nutrir esse sentimento em nossos corações seria a maior prova de que efetivamente nós estávamos no caminho certo. Há pouco João combatia a perversidade dos falsos mestres, do desejo terrível deles de nos fazer sair do bom caminho, de nos fazer perdermos a comunhão com o nosso Deus. E agora João nos diz que nós temos condições de aferir se efetivamente nós estamos bem, se de fato nós estamos no bom caminho. Como nós podemos fazer isso? Permanecendo na boa doutrina que aprendemos desde o princípio, privilegiando a palavra que nós estamos ouvindo desde o princípio. Fazendo isso, nós estaremos nos amando uns aos outros, porque estaremos cientes de que todo amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama ao seu irmão. Esse amor, irmãos, definirá se de fato nós estamos no caminho certo. Contudo, João nos previne que esse amor, ele não pode ser vivido de qualquer forma. Ele nos dá um exemplo da maneira com que nós não devemos amar. João diz: olha, ame o seu irmão, contudo não ame dessa forma. O exemplo que ele nos dá é o exemplo de Caim. No verso 12, João diz: ame ao seu irmão, nos amemos uns aos outros, contudo, não segundo Caim, porque Caim era do maligno. Ele assassinou o seu irmão. E por que foi que ele o assassinou? Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas. Portanto, perceba, nós devemos amar, mas nós não podemos amar de qualquer forma. O amor com o qual nós devemos ser reconhecidos é um amor que faz bem. Não é semelhante ao amor de Caim, porque o amor de Caim fazia mal. Caim tinha obras perversas. Segundo João, as atitudes, aquilo com que Caim se ocupava, era algo muito ruim. Portanto, nós precisamos ter conhecimento da maldade de um coração destituído da presença de Deus, porque só quando nós conhecemos quão vil, quão maligno pode ser um coração
destituído da presença de Deus, é que efetivamente nós poderemos reconhecer um coração que já foi transformado, um coração que de fato foi substituído pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Ele retira o coração de pedra e no lugar Ele coloca o coração de carne. Quando você conhece o sentimento que efetivamente você deve nutrir no seu coração, quando você de fato procura obedecer a palavra de Deus, compartilhada por João, no sentido de que você deve amar o seu irmão, e um sentimento ruim, por vezes aparece no seu coração, você já está neste momento sensível à voz do Espírito Santo que te diz: esse sentimento não é para você. Mas eu tenho certeza absoluta que você já deve ter vivido essa experiência. Alguém magoou você, disse algo que não lhe foi agradável aos ouvidos, quem sabe foi uma experiência ruim, e naquele momento você quis se irar, quis se estressar, quis talvez até pagar na mesma moeda, mas o Espírito Santo já começou a conversar com você dizendo: você não é mais essa pessoa. Você agora é daquele que perdoa. Você agora é daquele que sofre o dano, que procura caminhar mais uma milha, que procura gerar comunhão. E quem sabe até você já tem extravasado esse sentimento dizendo assim: mas se eu não fosse crente, agora você veria como eu iria me comportar, o que eu iria dizer para você, mas eu pagaria na mesma moeda. Contudo, eu não vou pagar na mesma moeda, porque agora eu sou crente. É a forma de você dizer assim: eu estou me segurando, Deus está trabalhando no meu coração, você está sendo sincero, e isso é uma bênção, irmãos. Exterioriza que de fato nós estamos nos esforçando para nos mantermos no caminho certo. Houve um homem, um grande homem de Deus, chamado William Perkins. Viveu no período puritano, um grande herói da fé. Mas nem sempre ele foi assim. Houve uma época que havia muita perversidade, muita maldade no coração desse homem. Mesmo sendo criado em um lar piedoso, o comportamento do William Perkins era péssimo. Ele era profano, estava sempre embriagado, dava muito trabalho aos pais. A sua família, com muita dificuldade, o colocou em um dos melhores colégios da sua época, no Colégio de Cristo, na velha Cambridge, em Londres. Mas nem assim esse rapaz se endireitava. Até que um dia, caminhando pela rua, ele ouviu uma senhora repreendendo o próprio filho. E na repreensão, aquela mãe de família dizia assim: eu estou lhe repreendendo dessa maneira para o seu bem, para que você não cresça e se torne igualzinho ao bêbado Perkins. E quando aquele rapaz ouviu isso, aquele conselho foi como que uma estaca atravessando o seu coração. Como que se todo o filme da sua vida passasse diante dele. E os conselhos do papai e da mamãe ficassem ali reverberando. Meu filho, se você não mudar de vida, o seu futuro será terrível. Você precisa reconhecer a maldade que há no seu coração, para que você possa expulsá-la e no lugar receber o amor de Deus. Aquele rapaz foi tão profundamente tocado por aquilo que ele ouviu, que ele decidiu, com a graça de Deus, mudar de vida. Ele se sentiu completamente humilhado em seu próprio coração devasso, de modo que ele buscou a Deus para receber um novo coração. Ele abandonou os maus caminhos, ele recebeu ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, matriculou-se no curso de teologia, foi ordenado ao ministério da palavra e serviu a igreja como um dos pastores mais destacados da sua geração. Mas para que isso pudesse acontecer, Perkins precisou saber onde efetivamente se encontrava o seu coração. Ele descobriu que não podia amar à semelhança de Caim, porque quem ama à semelhança de Caim possui obras perversas, é uma pessoa que faz mal a si mesmo, é uma pessoa que faz mal ao seu próximo. Perkins buscou a Deus para que ele pudesse amar a semelhança de Abel, que possuía obras
justas. É dessa maneira com a qual nós precisamos nos amar, irmãos. Nós precisamos trazer beleza para a vida dos irmãos. Nós precisamos trazer justiça para a glória de Deus, a vida de todas as pessoas. E quando isso finalmente estiver acontecendo, naturalmente nós estaremos nos afastando do mundo e o mundo estará se afastando de nós, porque o mundo manterá os seus valores, enquanto que nós teremos valores completamente diferentes, de modo que nós não poderemos coexistir em comunhão. João diz no verso 13: dito isso, não fiquem maravilhados se o mundo passar a vos odiar. Por quê? Porque o mundo vai privilegiar uma coisa, enquanto que nós, que temos o Espírito Santo, estaremos privilegiando coisas que são completamente diferentes. O mundo tem uma forma de amar, a nossa forma de amar é outra. Como é que o mundo ama? Sempre querendo se dar bem, sempre querendo ter acesso à melhor parte. Nós, por nossa vez, irmãos, amamos de uma maneira justa, para a glória de Deus. É por causa disso que até o sofrimento do crente é diferente. Quando Pedro estava escrevendo a sua carta, ele teve a preocupação de dizer que nós não deveríamos ser odiados pelo mundo de qualquer forma, porque tem muita gente boa que faz aquilo que dá na telha, e quando está sofrendo as consequências diz assim: é porque ninguém me ama, ninguém me vê. Pedro diz que esse tipo de sofrimento, é errado. Como ele diz isso? 1 Pedro capítulo 4, verso 14, ele diz, 1 Pedro 4, 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, mas é injuriado pelo quê? Pelo nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. E aí vem um conselho importante de Pedro: ou como quem se intromete na vida dos outros. Porque se você se intromete na vida do seu irmão, e depois o seu irmão fica chateado com você, você não deve ficar se perguntando: mas por que ele está com raiva de mim? Eu só falei para a igreja inteira o que havia acontecido, eu não sei por que ele está com raiva. Mas os irmãos não iam ficar sabendo de toda forma? Você não pode fazer isso, meu irmão. Pedro diz que você sofre porque você fica se intrometendo na vida do seu irmão. Você não está sofrendo dignamente de acordo com alguém que foi transformado pelo Evangelho. Então no verso 16 ele diz: mas se você estiver sofrendo como um cristão, então não se envergonhe disso, antes pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, com o nome de cristão que você recebeu. É interessante notar que quando João nos explica isso, ele retorna novamente ao tema do amor. Se você, assim como eu, for mais afeito aos textos escritos pelo apóstolo Paulo, você deve perceber que Paulo ele segue uma linha de raciocínio. Ele sempre parte de um ponto com o objetivo de chegar em outro. A sensação é que é sempre um pensamento linear. Contudo, quando você está lendo a epístola de João, considerando que João era um homem de pelo menos 90 anos, né? Muito maduro, muito experiente para a glória de Deus, às vezes você tem a sensação que o João ele esquece que ele já disse algo, mas aí ele retorna para falar aquele mesmo assunto. É o Espírito Santo quem está inspirando João a fazer isso. Então tenha paciência com João. E o próprio apóstolo Paulo diz que é bom quando a gente repete as coisas, porque elas ficam mais claras, mais nítidas em nossa mente. Portanto, uma vez que João nos disse a maneira com que nós deveríamos nos relacionar com o mundo, e até a maneira como o mundo deveria nos odiar, ele volta à questão do amor, que ele já havia mencionado antes, nos versos 11 e 12, e diz, verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ainda há pouco, João nos dizia que nós deveríamos ter cuidado para não fazermos mal a nenhum dos nossos irmãos, à semelhança do que Caim fez, porque isso seria se comportar como uma pessoa maligna. Agora, ele demonstra como é que nós podemos ter certeza de que somos de fato novas criaturas e que estamos amando corretamente, praticando obras de justiça. Para tanto, ele nos oferece uma primeira característica. É como se, em outras palavras, João estivesse dizendo assim: você quer de fato ter certeza que você ama a semelhança de Abel e não a semelhança de Caim? Esse é um primeiro ponto que você precisa considerar. Qual seja? Verso 14. Quando você de fato perceber que você já passou da morte para a vida, que você de fato ama seu irmão, nesse momento você perceberá que as suas obras são justas. O verso 14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Se você não ama a seu irmão, segundo João, você está se comportando à semelhança de Caim, porque Caim não amava Abel. Mas se você ama a seu irmão, nesse momento você desfruta do amor que é semelhante ao amor que Abel nutria no seu coração. Porque ainda que Caim não amasse, é verdade dizer que Abel amava, porque as obras de Abel eram justas. Em nenhum momento, na palavra de Deus, você vai ler que para que você ame alguém, essa pessoa precisa te amar em troca. Pelo contrário, Jesus, e bem assim os demais autores sagrados, eles sempre terão cuidado de nos dizer que a nossa obrigação é amar, amando inclusive os nossos inimigos. Mas é difícil ser evangélico, não é, irmãos? Ah, mas o fulano não me ama. Você tem que amá-lo. Ah, mas o fulano faz questão de deixar claro que ele não gosta de mim. Você deve se esforçar para amar essa pessoa. Isso é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo, irmãos. Mas esse é o evangelho da cruz. Não há meio termo. Nós precisamos lutar contra os nossos sentimentos humanos, que fazem o possível para nos impedir de viver essa realidade, e nos esforçarmos com tudo aquilo que nós temos para amar até mesmo aquelas pessoas que são muito difíceis de serem amadas, porque você efetivamente descobre que já passou da morte para a vida quando você ama. Isso foi revolucionário para o centurião que conduziu o Senhor Jesus até o Calvário e que ficou lá ao lado dele até vê-lo finalmente morrer. Quando finalmente o Senhor Jesus entregou o Espírito e morreu ensanguentado naquela cruz, após toda aquela demonstração, o centurião olha para o nosso rei e ele diz algo, irmãos, que deveria ser escrito com letras douradas. Palavras do centurião: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que foi que levou aquele pretor romano a concluir essa verdade, que só pode ser dita com a ajuda do Espírito Santo? Ora, irmãos, foi tudo aquilo que ele viu em Jesus: o julgamento profundamente injusto, toda a humilhação, toda a ignomínia pelo qual o nosso rei teve que passar, aquela fase de espancamento cruel, Jesus recebendo aquela vil coroa de espinhos em sua cabeça, tendo que se despir das suas próprias roupas para no lugar vestir aquele manto púrpura, as pessoas o batendo continuamente, perguntando se ele tinha condições de profetizar quem de fato estava espancando, o constrangimento de ter que carregar o seu próprio instrumento de tortura até o local da sua execução, e ao longo de toda a via cruz, de todo esse sofrimento extenuante, quantas vezes o nosso rei reclamou:
como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E enquanto ele era vilipendiado, humilhado, rechaçado na cruz, em determinado momento um daqueles ladrões se arrepende. E ele olha para o Senhor Jesus na mesma condição que ele, diz assim: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E mesmo amargando a mais terrível das dores, o nosso rei olha para aquele homem com olhos tenros e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. As palavras finais dele foram: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele inclinou a cabeça e morreu. Foi demais para o centurião, irmãos. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele amou. Com tudo que aquele homem olhou para Jesus, esse era o sentimento que perpassava a sua mente e o seu coração. O exemplo máximo que ele viu em Cristo foi de um homem que amou. Jesus amou até o fim. E é isso que ele espera de nós, que nós também possamos amar as pessoas até o fim. Segunda prova de que de fato nós estamos no caminho certo e temos obras semelhantes às obras de Abel e não às obras de Caim. Verso 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Por que é que João associa ódio no coração a uma espécie de assassinato? Porque quando você efetivamente odeia alguém, é como se aquela pessoa estivesse morta para você. E nós até exteriorizamos isso, né? Fulano, quando é que você vai perdoar o Beltrano? Aí ele fala assim: nunca! O Beltrano morreu para mim. Isso não é bom. Você tem ideia de como algo dessa natureza pode fazer mal a você? Andar por aí com tanta amargura no coração. É fácil oferecer a destra do perdão? Não é, irmãos. Só com a ajuda do Espírito Santo. E uma das provas mais sublimes de que de fato nós estamos no caminho que leva à cidade celestial é quando nós, apesar de toda a dor que algo dessa natureza pode causar, fazemos o possível para perdoar e caminhar um pouco mais. Porque nós sabemos quão ruim é ter um sentimento como esse em nosso coração. Então o João nos oferece a terceira prova de que nós estamos no caminho certo, nos esforçando para amar da forma como Deus espera que nós amemos. Ele diz assim no verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Essa é uma prova inafastável. Você tem dúvidas de que de fato Jesus te ama? Basta olhar para a cruz. Essa é a prova máxima. Mas João vai além e nos diz: e nós, da mesma forma, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu quero que você entenda que esse dar a vida pelo irmão não significa morrer para salvá-lo. Só quem teve de fato condições de morrer para salvar alguém é Jesus. É por isso que a morte dele é vicária, é substitutiva. Se você morrer por amar o seu irmão, a sua morte não vai contribuir para a salvação dele. Mas João nos diz que nós devemos amar ao ponto de até estarmos dispostos a dar a vida pelo nosso irmão. Esse deve ser o limite do nosso amor, porque esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Certa vez o apóstolo Pedro, querendo ter maiores detalhes a respeito de como ele deveria amar uma pessoa, se aproximou do Senhor Jesus e perguntou assim:
Se alguém nos magoar até 7 vezes no dia, nós devemos perdoá-lo todas as vezes? Então o Senhor Jesus respondeu assim: não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E você não tem que calcular. Porque se você calcular, se você for bom de matemática, você vai fazer assim: o zero não multiplica, né? Aí coloca o zero aqui do lado. 7 vezes 7, quanto? 49. Somando 49 mais o zerinho que ficou aqui do lado, dá quanto? 490. Aí você está: meu Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão 490 vezes no dia. Não, você tem que perdoar muito mais. Porque com esse exemplo, Jesus na verdade quer dizer o seguinte: ó, não fica fazendo continha não. Você tem que perdoar sempre. Jesus disse 70 vezes 7 porque Pedro mencionou 7. Mas se Pedro dissesse assim: Jesus, se o meu irmão me magoar 30 vezes no dia, eu tenho que perdoá-lo até 30 vezes, Jesus teria dito: não, Pedro, não 30, mas 70 vezes 30. A conta ficar mais difícil, não é? Pois é, irmãos, é essa a ideia. Nós precisamos perdoar. Contudo, nós precisamos ser pessoas sábias, pessoas prudentes. Porque se você está convivendo com uma pessoa em que você tem que perdoá-lo até 70 vezes 7 no dia, você não deve odiar essa pessoa. Você deve amar essa pessoa. O que não significa dizer que você não deve ter cuidado com ela. Deu para perceber como o evangelho é extraordinário? Você vai odiar? Não, você não vai. Você vai deixar de perdoar? Não, você não vai. Mas você vai ser bobo? Também não. Nós precisamos ser prudentes para a glória de Deus. Ora, João agora nos dá um exemplo muito prático. Versos 17 e 18. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, em um primeiro momento, João, para nos dar provas de que de fato nós estávamos no caminho certo, disse: você sabe que de fato nasceu de novo quando você ama. Você sabe que de fato você nasceu de novo quando você perdoa. E finalmente você sabe que nasceu de novo quando está disposto a dar a sua própria vida para caminhar ao lado dessa pessoa, para permanecer amando. Mas como a gente pode viver isso na prática? Como esse amor pode ser materializado? Dentre tantos exemplos que João poderia nos dar, ele deu o exemplo da comunhão. Ele disse: olha, se você possuir recursos, você não precisa ser rico. É aquele mês em que sobrou um pouco mais depois que você fez a feira e pagou as contas. Aquele dinheirinho que você coloca no bolso e diz assim: esse aqui é para passar o mês. Mas aí você viu que o seu irmão tem menos do que você. Não tem o pão, não tem o que comer, não tem o que vestir, por exemplo, ou pode ser um remédio, ou alguma outra coisa. E você possui condições de ajudar esse irmão. Quando você tem condições de ajudar o seu irmão e não ajuda, nesse momento você não permanece no amor de Deus. Você não tem obras justas, assim como Abel. Pelo contrário, você está se comportando como uma pessoa perversa. Portanto, o amor não deve ser um amor retórico. Você não deve dizer que ama apenas com seus lábios. Sempre que você tiver condições de provar que de fato você ama, compartilhando alguma coisa com alguém, faça isso. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Houve uma época, irmãos, em que nós nos preocupávamos muito mais com isso, não é? Eu lembro de uma época em que nós éramos ainda mais generosos do que nós somos, né? A minha família
na primeira fase da minha vida, era uma família que possuía sérios problemas. E eu fui criado pelo meu pai, ao lado das minhas irmãs. E eu lembro que o meu pai, sendo um homem muito esforçado, ele nunca conseguiu chegar a ser um exímio cozinheiro. O meu pai fazia aquilo que ele podia. Mas na igreja que nós participávamos, haviam algumas irmãs que eram muito generosas. E eu tenho assim, as lembranças mais vívidas. Eu era muito novo na época. Consistem naquelas irmãs chegando no domingo, dia do Senhor, lá em casa. E não era incomum que elas chegassem, por exemplo, com uma lasanha. E elas diziam assim: olha, eu fiz essa lasanha e sobrou. Então eu lembrei de vocês. E eu trouxe essa lasanha aqui para abençoá-las. Então imagine como é que eu e as minhas irmãs não ficávamos, né? O papai tinha preparado um cuscuz com ovos. E aí chegava uma lasanha. Como é que uma criança não se sente? Aí você não sabe se foi a terra que foi para o céu, se foi o céu que veio até a terra. É uma experiência maravilhosa. E para aquela pessoa que está compartilhando a bênção, pode ser algo tão simples, irmãos. E às vezes era uma macarronada, era uma sopa durante a semana à noite. E geralmente era dessa forma. E nunca era a mesma irmã. Eu fiz isso aqui, sobrou, lembrei de você. A minha família é pequena, eu fiz um pouco mais, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Como criança, eu de fato acreditava que sempre aquilo ali estava sobrando. E que aquelas irmãs se revezavam por coincidência. Mas agora que eu sou adulto, o que de fato estava acontecendo ali, irmãos? Elas viram que havia uma necessidade. Elas decidiram se unir. E elas fizeram isso, não 1 ou 2 finais de semana. Elas fizeram isso por muitos anos. Eu lembro de levar as minhas irmãs na escola. E quem arrumava o cabelo das minhas irmãs era eu. Ou o meu pai. E quando nós estávamos já se aproximando da escola delas, não é? Eu era o mais velho. Estava lá as irmãs da igreja. Jamerson, tá vindo deixar as suas irmãs na escola, como são bonitinhas, tal, fulana, tal, vai começar a aula. Aí já começava a mexer no cabelo delas. Meu Deus do céu, no horário, já tomou café e tal, não sei o que, arrumava o cabelo de uma, arrumava o cabelo de outra, eu lá segurando as mochilas, daqui a pouco a irmã terminava, colocava as meninas na escola, quase toda manhã. Eu acho que às vezes eu acertava, aí elas olhavam, não, está apresentável. O que é isso, irmãos? Isso é amor, isso é cuidado, né? A igreja que eu fazia parte, o pessoal gostava de gravata, acho que isso ficou no meu coração até hoje. E eu não tinha essas abençoadas dessas gravatas. Aí depois meu pai comprou 1 ou 2, mas a gente tinha que revezar, ou ele ou eu, né? Mas rapaz, era impressionante, irmãos. Eu me assentava assim como o Túlio está sentado aqui, sentava o irmão do lado. Aí dizia: deixa eu ver aqui o teu tamanho, que essa vai ficar bacana, eu vou fazer o nó para você. Aí fechava aqui o botão, começava a colocar a gravata. Ficou bonitão. Aí outro já trazia lá o paletó, tinha que ter paletó também. Alguns ficavam bem grandões assim, irmãos, não dava para ver nem meus braços. Mas eu me sentia muito amado, muito amado. Foram esses irmãos que me mandaram para o seminário, ajudavam com passagem, com livro. Irmãos, Deus não me deve nada. Ele prova que me ama de maneiras tão especiais que eu não consigo colocar nem em palavras. É por isso que eu sou apaixonado pela igreja, porque eu me sinto muito amado por ela. Então, se você tiver condições de ajudar alguém que está em dificuldade, em nome de Jesus, faça isso. Se Deus colocar no seu coração sensibilidade suficiente para levar aquela lasanha, deixe Deus lhe usar. É aquela sopa, às vezes você faz aquela feira, tem um pouco mais, coloca lá numa sacola, monta aquela mini cesta básica, vai lá no teu irmão, seja sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes é aquela oferta, coloca no envelope, usa aquele seu evangeliquez, chega para o seu irmão e fala assim: Deus mandou te dar isso aqui, põe dentro da Bíblia dele e nem olha para trás, vai embora. E deixa o irmão viver lá a experiência dele, você vai ver como Deus vai abençoar você e vai abençoar muito. Vai abençoar muito.
né? Uma experiência que eu vivi com um irmão, um querido irmão, né? Ele recebeu uma bênção, R$100. Irmãos, olha o tipo de experiência que a gente vivia no passado. Mas ele só precisava de 50 para resolver o problema dele. E ele chegou para mim, nós estávamos chegando no trabalho, e ele falou assim: rapaz, eu estou aqui aperreado, pastor. Eu falei: por quê, meu irmão? Ele falou: rapaz, eu estava precisando de R$50. Orei a Deus. Eu falei assim: tem misericórdia de mim, tem que ser hoje. E Deus mandou 100. E eu falei: isso não é bom. Eu falei: mas agora eu não sei o que fazer com os outros 50. Você percebe, se fosse nos dias atuais, o que talvez invariavelmente a gente faria? Meu Deus do céu, a bênção veio dobrada. Eu só precisava de 50, Deus mandou 100. Eu vou usar 50 e vou guardar para mim os outros 50. Esse irmão não, mais sensível, ele falou assim: eu só precisava de 50, Deus mandou 100, então agora eu tenho que descobrir onde é que eu devo usar os outros 50. E nesse momento a esposa dele estava fazendo um tratamento de saúde muito severo, mas muito, era uma dessas doenças assim. E chegou a Kombi que deveria levar a esposa dele para o hospital, e depois que ela fosse para o hospital é que a gente ia trabalhar. Aí o motorista da Kombi do hospital estava aperreado, o semblante dele estava diferente. Quem o conhecia? Descobri, eu não conhecia, mas o meu amigo conhecia. E meu amigo perguntou para ele: ô fulano, bom dia, Pai do Senhor, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Você está diferente? Não, está tudo em ordem. Está mesmo, está tudo tranquilo, graças a Deus. Rapaz, tá certo, tudo bem. Mas por via das dúvidas, pegou o dinheiro, irmãos, assim, eu sabia o que era, né? A gente fecha a mão para ninguém ver. E ele colocou assim no bolso da camisa do rapaz. Pá. Irmãos, eu lembro disso até hoje. Ele baixou um pouquinho assim a cabeça para ver o que era. E quando ele viu o que era, as lágrimas pareciam uma cascata dos olhos. Ele ficava assim: glória a Deus, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu. Você ainda pode viver experiências dessas. Basta que você esteja um pouquinho sensível. João termina com uma palavra de encorajamento. Ele diz assim a partir do verso 19: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Contudo, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança perante Deus. E aquilo que nós o pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu gosto muito da maneira como João escreve. Porque talvez lendo o final desse capítulo 3, talvez você se sinta como alguém que não esteja amando tanto. Talvez nesse momento você esteja dizendo no seu coração: puxa vida, eu tenho que melhorar. Seu coração lhe acusando. Aí vem o João, um homem maduro, pouco mais de 90 anos de idade. Aí ele fala assim: ó, não fica chateado não. Se o teu coração estiver te acusando, Deus é maior do que o seu coração. Mas é magnífico, não é, irmãos? Há muitos bons teólogos, bons pregadores que às vezes eles nos dão a impressão que a porta do céu está fechada para a gente. Você já viu essa expressão? Ele está falando a verdade, ele está pregando o evangelho, mas não tem nenhuma gotinha de misericórdia, irmãos. O João disse muitas verdades para nós, nos ensinou de fato como amar, mas ele tem um cuidado. Ele diz: olha, se depois de todos esses conselhos o seu coração estiver lhe acusando, não se preocupe, porque Deus é maior do que o seu coração. Basta que agora você se esforce para ser uma pessoa melhor. Se o seu coração não estiver lhe acusando, se você está no caminho certo, glória a Deus. Entenda que é a graça de Deus na sua vida. De uma ou de outra forma, é muito bom saber que nós estamos nas mãos de Deus. E se nós estamos nas mãos de Deus, verso 22, o verso 22 devia ser escrito com letras douradas. Se você está nas mãos de Deus, você crê no milagre, você ajuda,
Você abençoa o seu irmão, você tem 2 e diz assim: é o dia 15 ainda, eu só tenho 2, mas eu vou abençoar com 1 e vou ficar com 1 e eu vou orar para Deus multiplicar esse 1 aqui. A gente já viveu essa época, sim ou não, irmãos? Não é aquela época que você levanta o botijão de gás, assim, é dia 25 do mês, falta 7 dias ainda para o abençoado pagamento. Mas o seu irmão amado está precisando de algo e você pode ajudar. Você está preocupado com o botijão de gás. Aí vem essa fé evangélica que para o homem natural parece loucura. Aí você fala assim: Senhor, é meu irmão, eu vou ajudar. Agora abençoe esse gás aqui, Senhor, em nome de Jesus. Já botou a mão no botijão de gás, irmãos, assim? Vai lá, Senhor, multiplica. O Senhor não multiplicou o azeite da viúva, multiplica aqui o gás dessa residência. E como você é sábio, você também vai ter cuidado para não desperdiçar, né? Aí vai dar até o final do mês e você vai ter vivido mais uma experiência e vai poder dizer: glória a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Ah, pastor, pregando dessa forma, um conselho como esse parece loucura, mas efetivamente a palavra de Deus para o homem natural é loucura, irmãos. Mas para nós que somos salvos, essa palavra é o poder de Deus. Verso 23, ora, o seu mandamento é este. João resume, isso aqui é o conjunto da obra, eu resumo. Ora, o seu mandamento é este: que nós creiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, e que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Verso 24, aquele que se esforça para obedecer esses conselhos, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pelo que, irmãos? Pelo Espírito Santo que ele nos deu. É esse Deus Espírito Santo que vai nos ajudar a amar a Deus e que vai nos ajudar a amar o nosso irmão. E nós viveremos muito bem para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui à frente para nós louvarmos ao nosso Deus. Nós cantamos algumas canções hoje à noite, irmãos. Que músicas belíssimas nós cantamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto eles se preparam, eu gostaria de fazer 3 aplicações. Ó, Samuel. 3 aplicações. Primeira delas: não importa o que aconteça, João diz, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça na palavra que você tem ouvido. Isso é suficiente, irmãos. O Evangelho, eu tenho aprendido isso com a primeira epístola de João, é muito simples. Às vezes nós é que elaboramos demais, aí é quando nós nos enrolamos. Precisamos voltar a viver o Evangelho simples. Em segundo lugar, caso você possa, ajude o seu irmão com os seus bens, não é? Pense mais no seu irmão, busque a Deus em oração para você voltar a viver essas experiências. Caso você não tenha vivido, deixe Deus lhe usar para abençoar mais pessoas. E finalmente, em terceiro lugar, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e ame ao próximo como seu irmão. Fazendo isso, você vai estar cumprindo a lei e os profetas. Tudo vai estar bem e Deus vai estar sendo glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, por esse tempo de adoração em sua presença. Eu tenho agradecido muito a Deus pela oportunidade de poder estudar essa primeira epístola de João, e eu tenho orado muito para que vocês possam estar sendo abençoados assim como eu